Epoé a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Babylon Brasil. Nós hoje vamos falar de um mito importantíssimo, que é o mito da criação do judaísmo, né, judaico-cristão, e que, como vamos ver, é um mito que mudou o mundo, porque a partir dele começa-se a pensar o mundo como patriarcado e não mais como matriarcado. A pesquisa que fiz foi longa, vou mostrar a vocês alguns livros que pesquisei para que vocês também possam se aprofundar, caso estejam interessados no assunto. Temos o Sefer Yetzirah, temos o Zohar, que é um livro fundamental, temos Histórias das Terras e Lugares Lendários, do Humberto Eco, A Lenda de Gilgamesh, As Máscaras de Deus, do Joseph Campbell, História das Ideias e Crenças Religiosas, volume 1, do Mercê Eliade, Lilith, a Lua Negra, Dicionário de Símbolos, maravilhoso, o meu já está bem antiguinho, História da Origem da Consciência e A Grande Mãe, do Eric Neumann. Fora isso, alguns artigos acadêmicos que tive que pesquisar para esclarecer melhor, né, algumas questões. E um desses artigos está em português, então eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ler. É um artigo maravilhoso de uma doutora brasileira, pesquisadora dessa questão das religiões. Bom, o mito da criação judaica cristã me deu um trabalho danado, porque ele, na verdade, é um mito bastante confuso, que envolve a corrupção de vários mitos ancestrais. O Mercê Eliade, ele fala o seguinte, que os judeus são um povo de livros, porque eles eram nômades, né? E foram escravizados por várias culturas. Então, eles não tinham exatamente uma crença própria. Eles iam recolhendo todos os mitos que eles viam e transformando. Transformando por quê? Porque o judaísmo é uma sociedade patriarcal desde o início. E eles habitavam naquela época um mundo matriarcal, que era repleto de mitos da deusa, né? Então eles tiveram que transformar esses mitos para reafirmar a sua sociedade patriarcal. Para eles era impossível que a mulher tivesse o poder que era atribuído à deusa. Então, ninguém sabe quem escreveu esse mito. Alguns atribuem a Abraão, outros a Moisés, mas aí dizem que Moisés ouviu de outras pessoas o mito. Então, ninguém sabe realmente de onde ou quem escreveu o mito.
O que se sabe é que esse mito marcou o início do patriarcado. Então, em alguns mitos dessa criação, Adão é criado como andrógeno. Ele é homem e ele é mulher. Não existe a presença de Eva e nem a presença de Lilith. Em alguns outros relatos, já surge Adão e Lilith criados como iguais. Em outras versões, então surge Adão com Eva sem a presença de Lilith. Então, há vários tipos de relatos em relação a esse mito. Vamos falar um pouquinho do mito, né? Deus teria criado o Jardim do Éden, e esse Jardim do Éden está diretamente ligado à Mesopotâmia. É um relato da terra fértil, do vale fértil entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, já começamos por aí. O Jardim do Éden divino, que Jeová cria, e Yahvé, sei lá, Deus masculino judaico cria, já é uma simbologia do mundo pagão. E aí Deus coloca ali uma árvore do bem e do mal e uma árvore da vida. Em alguns relatos é só a árvore da vida, tá? E quando a gente vai pesquisar, a gente vê que a árvore da vida nos ancestrais, para os ancestrais, era uma árvore estritamente ligada às deusas. As grandes mães apareciam sempre nuas ao lado de uma árvore cujo tronco era circundado por uma serpente. Esse era um dos grandes símbolos da grande mãe do passado. A deusa e a árvore foi sempre um tema central das culturas antigas. A saber, Suméria, Babilônia, Egito, a Ásia como um todo, assírios, África, todo o mundo islâmico, né? E era chamada como árvore da vida, tá, gente? Não tinha isso de árvore do bem e do mal. A árvore da vida dos nossos ancestrais era a doadora da imortalidade. E ninguém era punido por comer de seus frutos. Não havia punição. Muito pelo contrário. A deusa doava aos humanos esses frutos com grande generosidade. Essa árvore nutria toda a manifestação humana, animal, vegetal. E ela era considerada o eixo do mundo. Então, árvore da vida ligadas às grandes deusas como eixos do mundo, porque da árvore da vida, a grande mãe criava toda a manifestação do mundo, tanto celestial quanto quitônica. As raízes dessa árvore, elas se prolongavam para o mais profundo, para o centro da Terra, para o mundo quitônico. E criavam ali todo o mundo quitônico de deuses, espíritos, toda a natureza dali, e toda a natureza, toda a manifestação brotava desse mundo quitônico. E a copa da árvore, com seus frutos, se alçava aos céus
e alimentava toda a existência divina no céu. Tudo nascia dessa árvore da Grande Mãe, inclusive o sol. Nascia pelas dádivas generosas da Grande Mãe. E a gente vê que no Egito, Hathor é a deusa associada à árvore da vida. E ela todos os dias dava origem ao sol através da copa de sua árvore frondosa. E assim ela gerou Horus, o deus egípcio. Mais tarde, essa árvore ela é transformada na barca solar, né? Que a gente vê aí a barca solar passando, né? Levando o sol para as profundezas, para o mundo quitônico e fazendo o ressurgir, tá? Então a barca solar é uma representação da árvore da vida da Grande Mãe ancestral. No Oriente Médio, 7.000 anos antes da escritura desse mito judaico-cristão, a árvore era associada a Gula Baal, ou Baal Gula, que era uma deusa da fertilidade do Oriente Médio, que alimentava céu e terra com seus frutos e que tinha dons curadores, pois ela se compadecia muito do sofrimento humano. Então, ela socorria a todos, curando a todos através dos frutos de sua árvore. Como era uma árvore da imortalidade, ninguém morria, porque comendo os seus frutos ficava curado e vivia eternamente. Deméter e Perséfone, uma com um aspecto quitônico, outra com o aspecto da terra, do céu, também eram associados à árvore da vida, pois eram deusas da fertilidade, propiciadoras de prosperidade, imortalidade através de suas árvores. Deméter, nos ritos de Eleusis, como senhora da árvore da vida, dá à luz seu filho Brimos, que significa o forte filho da forte, que trazia fertilidade aos campos e nutria todos os povos da terra e do céu. Inanna, Astarte, Istar e até mesmo Erechkigal eram associadas à árvore da vida, ao eixo do mundo, por suas propriedades doadoras de imortalidade, cura física, espiritual e sua fertilidade, tanto do corpo como da alma. Na lenda de Gilgamesh, ele desce ao mundo quitônico atrás do fruto da árvore da vida, que era o fruto da imortalidade. Gilgamesh tinha muito medo de morrer, ele queria ser um imortal. Então ele foi na busca da árvore da vida para comer o seu fruto. Essa árvore da vida de Gilgamesh é também guardada por uma mulher nua que está próximo à árvore e na árvore enroscada uma serpente. Essa mulher nua da lenda de Gilgamesh era a ninfa Siduri. E Gilgamesh consegue roubar o fruto, parte com o fruto, e quando ele está para comer o fruto, a serpente, o dragão da árvore, vai lá, queima o fruto em suas mãos e Gilgamesh morre, muito por sua soberba. Gilgamesh era um deus, era um herói muito soberbo,
desrespeitava muito as mulheres, estuprava, era uma coisa horrível. Os estudiosos verificam uma grande miscelânea de mitos no mito da criação judaico-cristão. Todos os mitos antigos, a grande maioria, os símbolos, estão ali representados, mas corrompidos. Todos eles corrompidos. No entanto, eles observam, os estudiosos, que essa lenda de Gilgamesh parece ser o centro da questão do mito da criação judaico-cristã, né? Não podia ser diferente com um herói como Gilgamesh. Bom, e aí se diz no mito judaico-cristão, se fala da maçã, né? Então Eva foi tentada pela serpente, comeu a maçã e deu a maçã a Adão. Pois bem, a maçã é um grande fruto associado à sabedoria e ao conhecimento. Ela está presente no jardim das Hespérides, como fruto da imortalidade, a morada grega das ninfas. Quem a come não sente mais fome ou sede. E isso tem uma associação com a simbologia da água da vida cristã, né? Em que se diz que que Jesus Cristo diz: quem bebe desta água não terá mais sede, não terá mais fome. É a água da imortalidade. Como a maçã guarda em seu interior uma estrela de 5 pontas, os iniciados de todas as épocas fizeram dela o fruto da sabedoria e da liberdade, o símbolo da consciência individualizada, e não o símbolo do pecado original, como dizem os judeus e os cristãos. Na tradição escandinava, a maçã é uma fruta regeneradora e rejuvenescedora. Na tradição celta, fruto da magia e da revelação, é um alimento pródigo e profético. Quem come a maçã tem a visão do futuro. Então, a gente vê que em todas as culturas antigas, a maçã não é representada como um fruto do mal que induz o homem ao pecado. Muito pelo contrário, um fruto abençoado de sabedoria, de imortalidade, né, de desenvolvimento, de dons espirituais. E a macieira? A macieira é considerada uma árvore da vida com intensas características quitônicas. A macieira é considerada uma árvore mágica, uma árvore do outro mundo. Uma árvore que habita o território sagrado. Avalon, todos conhecem, né? O romance Avalon e a história de Avalon, era conhecida como um pomar das macieiras, onde repousam os reis e os heróis mortos. É a árvore da vida eterna que habita o território sagrado. A árvore, a serpente, a grande deusa Eva, só vão ser associados ao mal no século XIII, quando um grupo de judeus, liderados pelo rabino Shimeon Bar Yochai, na Espanha, resolvem procurar a origem do mal. E aí eles criam o Zohar, que são comentários místicos sobre a Torá. Ali trata-se da natureza de Deus, da cosmogenia, da alma, do pecado, da redenção, do bem e do mal.
Este texto, o Zohar, é considerado pelos estudiosos como uma pseudopígrafe, que são textos de falsa autoria, títulos falsos ou simplesmente textos falsos que são pronunciados alegando-se uma revelação divina. E daí surge a Cabala, a árvore da vida, é o verdadeiro início, né, dessa mística judaica. Desculpem, mas minha tosse ainda está atentada. E a serpente? Na lenda de Adão e Eva, a serpente é sempre associada a Satã, Lúcifer e ao mal, ao demônio. Porém, isto também é uma manipulação dos mistérios antigos. Na antiguidade, a serpente era sempre associada à mulher. Observe o que eu estou falando. Não só as deusas, mas a mulher física, encarnada. Ela era associada à mulher não como o mal, mas como uma hierofania da sagrada natureza. Uma natureza, uma hierofania sagrada do mundo material. Porque no matriarcado, o mundo material era considerado benéfico. Uma benesse dos seres humanos e de todos os seres viventes. O mundo material, o corpo e tudo que estava manifesto era considerado como benéfico. Uma benesse divina e não como um mal em favor de uma vida além da vida, né? A serpente é um símbolo quitônico que representa a alma e a libido. A serpente é primordial, indiferenciada, reservatório de todas as latências subjacentes à Terra. Portanto, um poder que manifesta a vida. A serpente não é um único arquétipo, ela é tão complexa que ela é considerada como um símbolo que reúne um grupo de complexos arquetípicos. Então, é um símbolo grandioso. E esses complexos arquetípicos estão sempre relacionados à vida. A gente tem aí o Uroboros, símbolo da grande mãe, da manifestação e da reabsorção cíclica do universo, o eterno retorno, tempo cíclico característico do matriarcado, em contraposição ao tempo linear do patriarcado. A serpente é considerada o alfa e o ômega, seu símbolo intimamente relacionado à mulher, pois a serpente troca de pele, ela se renova. E do mesmo jeito, a mulher também, internamente, ela troca de pele. Seu útero descama, ela menstrua. Então, aquela pele, aquela camada uterina, ela é renovada a partir da menstruação. E conforme ela é renovada, né, a simbologia é a renovação das forças da vida, como acontecia com as grandes deusas. Então, há sempre uma grande associação da mulher encarnada com os aspectos e os processos
da grande deusa, ou das grandes deusas. Então, o corpo feminino é o corpo que contém inúmeros poderes divinos. Nós somos divinas em essência, fisiologicamente. Não há como contradizer isso. Eu encontrei, inclusive, lendas e relatos antigos em que se fala que uma virgem judaica, no caso Maria, foi inseminada por uma serpente e deu à luz o Salvador do mundo. É evidente, né, que esse Salvador do mundo não era uma criança física, mas um processo místico, alquímico, que Maria sofreu a partir da inseminação com a serpente. Então, nós estamos falando de um grande mistério sacerdotal da magia sexual. Lindo. E aí, lendo essas lendas e pesquisando, eu me questionei, né? Quem seria então o Salvador do mundo? Jesus Cristo ou Maria, através de seu processo alquímico? Quem estava proferindo as palavras de sabedoria? Jesus ou Maria, através do seu contato com a serpente, que é sabedoria? A gente nunca vai saber a resposta, né? Mas é importante, deixo aqui a minha reflexão sobre isso. A serpente, por ser enormemente fecunda, é também associada com a mulher. O ventre da mulher era chamado ventre de fogo, porque ela tinha uma fertilidade contínua, que nunca parava, igualzinho à grande deusa. A mulher, ela consegue manter relações sexuais continuamente, sem se cansar, diferente do homem. E ela consegue reproduzir continuamente, um filho atrás do outro, se ela o quiser. Então, na antiguidade, se dizia que as mulheres tinham esse ventre energético, esse ventre de fogo, que remetia à fertilidade contínua da serpente. E a serpente, na antiguidade, era considerada a grande mestra das mulheres. Ela ensinava as mulheres sobre seus próprios mistérios, sobre seu corpo. Toda a sabedoria corporal da mulher era ensinada pela serpente, que era um ser quitônico. E mais uma vez, a serpente só é associada ao mal a partir do mito da criação judaico-cristão. Nós temos várias deusas ancestrais que assumem a forma da serpente, ou estão, de alguma maneira, intimamente associadas à serpente. Nós temos Tiamat, nós temos Hathor no Egito, importantíssimo. Hathor tem, inclusive, recentemente, né, foram descobertas sacerdotisas a Hathor que se pintavam e se cobriam como se fossem serpentes, inclusive eram enterradas desse modo. Então, é o corpo sacerdotal do aspecto serpente de Hathor. Maravilhoso.
Temos Medusa, né, que é uma deusa, não foi deturpada pelo patriarcado, mas é uma deusa da serpente, maravilhosa. Afrodite, Perséfone, a deusa serpente de Ur, que foi descoberta em pesquisas arqueológicas. Lilith, Angícia de Roma, Hécate, todas essas deusas têm ligação com a serpente. Nos mitos ancestrais mais antigos, nós vemos a serpente ser transformada no consorte da deusa. Então, a gente tem vários deuses que são ligados à serpente. Ningisida, na Suméria, Dumuzi, Tamuz e muitos outros. A gente pode fazer a interpretação desse mito da criação judaico-cristão sob vários aspectos, né? Sob vários aspectos. Um dos aspectos que eu trago hoje, que é fundamental para explicar o que é o pecado original a que eles se referem, é o mito da queda, né? A questão da queda. E o que é a questão da queda? É o pecado original? Foi Eva a grande deusa, porque é isso que Eva representa, a grande deusa ali no mito, né? Foi Eva culpada pelo grande pecado? Como é isso, né? Então, a gente vai falar desse mito da queda sob o aspecto da psicologia junguiana, né? Da psicanálise profunda. O inconsciente, ele é considerado como a grande mãe, onde tudo está contido, absolutamente tudo, né? E o consciente, né, é o aspecto do ser humano encarnado. Então, a gente vai ver que esse grande inconsciente, essa grande mãe, ela traz milhares de aspectos. Tudo, absolutamente tudo o que vocês veem, inclusive essa vela, ela está representada lá na Grande Mãe, em latência. Esse grande feminino, essa grande mãe, ela tem inúmeros aspectos, mas ela tem dois aspectos principais, onde essas imagens em latência do mundo, elas se dividem, né? Então, a gente tem no grande inconsciente o feminino elementar e o feminino de transformação. São dois aspectos básicos desse inconsciente, dessa grande mãe. O feminino elementar do inconsciente tem as seguintes características. Ela é aquela que contém a proteção, a nutrição, provedor do calor e, em sua forma negativa, também o repúdio e a privação. Mas a característica desse aspecto elementar do feminino, do grande feminino, é o de conservação, de acolhimento. É o aspecto maternal que habita em todos nós, em todas nós, né, mulheres. Porém, esse aspecto, sendo de conservação e de proteção, ela nos contém, nos protege, mas também restringe a nossa evolução. Então,
ela representa aquela zona de conforto que a gente tanto fala, né, hoje em dia. Fulano está na zona de conforto. E essa zona de conforto representa justamente o repúdio à transformação, a recusa em progredir. Porque tá bom aqui, para que eu vou procurar mais alguma coisa? Então, esse é o aspecto da grande mãe elementar. E a grande mãe, a parte da grande mãe de transformação, é o elemento dinâmico do inconsciente. Coloca em movimento algo que já existe, porque tudo está nela em latência, então já existe ali, e ela vai procurar aquele elemento que está em latência e vai colocá-lo em movimento para quê? Para a manifestação, para a progressão. E é um caráter de transformação que ele é extremamente provocador, né? Provoca o homem e a mulher a mudança, induz, impulsiona a mudança. Esse elemento transformador, ele está muito presente na mulher. E está presente no corpo da mulher, como uma representação dos processos da deusa. E quais são os principais pontos onde esse elemento transformador se encontra? São os 3 principais mistérios de sangue da mulher. Porque a mulher possui muitos mistérios, muitos. E o primeiro desses mistérios é a menstruação, onde a mulher se transforma de virgem à possibilidade da mulher madura e procriadora. O segundo mistério de sangue da mulher é a gravidez. É o momento em que ela é engravida e ela nutre seu rebento através de seu próprio sangue. É lindo. E olha aí a representação do pelicano, né? Um símbolo dos mistérios, dos iniciados. O pelicano que bica seu próprio peito até sangrar para alimentar seus filhos com seu próprio sangue. E o terceiro grande mistério de sangue da mulher é a amamentação. Por que a amamentação? Porque na amamentação a mulher transforma sangue em leite para nutrir o seu próprio filho. O leite que as crianças bebem, que é tão rico em vitaminas, proteínas e que sustenta aquele bebê até ele poder ficar autônomo, é um mistério de sangue. É ali que a mulher transforma seu próprio sangue em leite. Porque esse leite vem exatamente do sangue, por isso ele é tão nutridor. Há um outro aspecto dessa grande mãe transformadora dentro dos homens. É a ânima, que também está dentro das mulheres. Mas a ânima no homem é aquilo que o impulsiona a progredir, a se transformar. E o homem que não está em contato com a sua ânima, o seu lado feminino, como se diz, a sua alma, ele se torna extremamente raivoso contra as mulheres. Porque ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer sair do trono do grande líder do universo. E a ânima está sempre impulsionando a se transformar.
Então, o homem que não desenvolve seu aspecto feminino, ele se torna terrível para o mundo, especialmente para as mulheres e para si mesmo, porque não progride, fica ali assentado no mais do mesmo. Não há evolução na sua consciência. E aí, a gente tem Eva no paraíso e Lilith no paraíso. E quando Lilith, vocês vejam a sabedoria de Lilith, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso, porque Lilith não é uma mulher qualquer. Lilith é uma mulher extremamente sábia e ligada ao elemento transformador do feminino, porque é ali que está a sabedoria. Por que eu digo que ela é extremamente sábia? Porque quando ela se rebela contra Adão, né, querendo ficar na posição em cima de Adão para validar a sua igualdade com Adão, e Adão recusa, o que ela faz? Ela pronuncia o nome divino de Deus. E esse nome divino de Deus no judaísmo é o tesouro dos tesouros. É um tabu também. Ninguém pode pronunciar o nome verdadeiro de Deus. E o nome verdadeiro de Deus, o som, né? Se perdeu. Dizem que se perdeu, né? Mas quando você pronuncia esse nome, esse som bárbaro, mágico, de modo real, você produz milagres. E aí, o que aconteceu com Lilith? Como ela fugiu do paraíso? Olha só que coisa maravilhosa. Ela tem tudo ali, é alimentada, é acalentada, está no útero. Mas ela recusa, porque ela quer a sua autonomia, a sua independência. Eu costumo dizer que Lilith é a primeira feminista do mundo. Então, o que ela faz? Ela conhecia o nome divino, a palavra bárbara de Deus. E ela pronunciou essa palavra, que era proibida, era tabu. Ela pronuncia essa palavra, ela ganha asas, ela ganha poderes e ela sai do paraíso. E quando ela sai do paraíso, ela vai se juntar aos demônios. E aí os anjos, vários anjos, Deus manda, porque Adão fica lá chorão, né, coitado, sem parceira, e aí Deus manda os anjos buscarem Lilith. E Lilith diz assim: não, eu não vou retornar, eu prefiro ficar aqui. E aí ela é amaldiçoada de várias formas, inclusive Deus dizendo que vai matar toda a sua prole, que nenhum filho dela sobreviverá, né? Que Deus vai jogá-la nas profundezas do mar. As profundezas do mar são consideradas nas mitologias, as grandes profundezas, como um mar infértil. Então Deus diz a ela que quando ela for parir, ela vai sentir dores, ela vai sangrar, fala horrores para Lilith. E Lilith, ok, eu concordo, tá tudo bem, mas eu vou continuar aqui com a minha liberdade, com a minha independência. Isso é fantástico, né? Porque isso remete a muitas mulheres contemporâneas que buscam também sua autonomia e sua independência e pagam, todas nós pagamos um preço alto pela liberdade, inclusive os homens
libertários, eles também pagam um preço. Então, essa parte da lenda de Lilith fala exatamente disso. O preço que nós pagamos pela liberdade e ainda assim nós a queremos. Fantástico, né? E Eva representa, a segunda mulher de Adão, ela representa a parte elementar do inconsciente feminino, a maternal, a acolhedora, que protege o marido, né, a que acolhe a todos. Essa é Eva. Eva não tem que ser desmerecida por causa disso. Eva está cumprindo o seu papel, o papel para o qual ela foi criada. O arquétipo, que também é o arquétipo da grande mãe. Então Eva é uma deusa. Eva não é uma mulher comum. Então temos que Lilith tem uma parte da grande mãe e Eva tem a outra parte da grande mãe. Essas duas partes da grande mãe estão separadas por um homem. Que homem é esse? Adão. Através da sexualidade, Adão separa essas duas partes, né? Porque Deus tenta primeiro o aspecto transformador, que é Lilith, e vendo que não dá certo, ele então traz para Adão uma outra mulher, que é o outro aspecto do feminino. E por causa desse homem, a mulher se divide, perde a sua integridade. E isso acontece a todo momento no mundo, conosco, né, mulheres. Então é preciso ter cuidado com isso. Mas aí, o que acontece? Para mim, a serpente do paraíso remete a Lilith, porque a serpente é um aspecto feminino da deusa e Lilith é o aspecto feminino transformador da grande deusa. E é a serpente que vai trazer as transformações ali no paraíso. Então, a serpente se enrosca. No mito diz a árvore do bem e do mal, mas eu não vou me referir a isso, porque isso é ridículo, né? Então eu vou falar da árvore da vida. Só existe isso, existe a árvore da vida. A árvore do bem e do mal é uma criação do patriarcado. Então, Lilith, ela se enrosca, né, na árvore da vida, no tronco da árvore da vida. Exatamente como nos mitos ancestrais a serpente aparecia como auxiliar na criação, auxiliar da deusa, enroscada no tronco. E Eva, nua, representando o estado, a deusa elementar, maternal, se aproxima. E a serpente lhe dá a maçã. E ela aceita. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos o aspecto transformador da grande mãe, representada por Lilith, pela serpente, incitando o aspecto elementar, conservador da grande mãe a provocar a mudança. E que mudança é essa? União dos dois aspectos da grande mãe. Então, através da maçã, Lilith e Eva se unem, os dois aspectos da grande deusa se unem, a grande deusa surge ali na união das duas. E a gente vê no Zohar
e outros relatos, interpretações desse mito, dizendo que Lilith era inimiga de Eva. Isso não é real. A grande mãe não se volta contra ela mesma. Ela tem os diversos aspectos, ela os integra e harmoniza, ela os equilibra. Então, nessa questão da maçã, que é a fruta da imortalidade, Lilith e Eva se tornam imortais. Elas deixam de ser duas, se transformam em uma e a grande deusa nasce ali naquele momento. E qual é a grande importância dessa união das duas? É que Eva, integrada com Lilith, oferece a maçã a Adão. Porque vejam, se fosse apenas Lilith, se Lilith surgisse na frente de Adão e lhe oferecesse a maçã, Adão não teria comido, porque Adão não confiava em Lilith. Como todo homem tem um horror do arquétipo feminino, da transformação, da mulher que traz a progressão, porque é muito difícil mesmo sair da zona de conforto. Então o homem tem pavor desse tipo de mulher, a mulher que vai induzi-lo a mudar, a sair da zona de conforto. Então Adão jamais teria aceitado a maçã das mãos de Lilith. Mas é Eva, o aspecto conservador, impregnado, inseminado pela serpente, que oferece a Adão a maçã. E Adão aceita e come a maçã. E então se diz que seus olhos se abrem. E se diz mais, se diz que seus olhos e os olhos de Eva eram escamas de serpente, nos relatos mais antigos. Então os olhos se abrem. Quando os olhos se abrem, eles veem a realidade. A realidade que aquele jardim do Éden, todo criado pelo pai masculino, era na verdade uma ilusão. E aí eles cobrem ali com barreiras seus órgãos sexuais, né? E sentindo pela primeira vez a vergonha do seu próprio corpo. E aí Deus os expulsa do paraíso. Diz que Eva agora vai sofrer as dores da menstruação, vai sofrer as dores do parto, que seus filhos vão ser lançados na lama, que ela vai parir Caim. Enfim, todo tipo de maldição esse Deus joga sobre a mulher e também joga sobre Adão, porque Adão cedeu ao poder da mulher. E Adão vai ter que trabalhar, vai ter que suar para o seu trabalho e tal, e puf, ele o joga fora do paraíso e eles caem na terra. E aí, nossa, que coisa mais benéfica. Por quê? Quando a gente está no paraíso, nos tais dos paraísos, a gente está contido no aspecto conservador da grande mãe. Naquele aspecto, você está no que a gente chama de participação mística. Você não tem consciência, você não tem autonomia e você não tem liberdade. Você é um bebê no útero, sendo provido pela grande mãe. Isso não é benéfico para o homem. E aí, quando eles são jogados para fora do paraíso e vão para a terra e tem que lutar e batalhar pelo seu sustento e parir seus filhos e cuidar dos seus filhos, isso significa que eles estão ganhando autonomia, independência e liberdade,
porque eles abandonaram a participação mística, eles amadurecem como seres humanos. E de onde vem a autonomia, a liberdade, a independência de todos nós? Da nossa consciência. É o surgimento da consciência no ser humano que o separa da grande mãe elementar, restritiva, calorosa, mas também restritiva e que impede a evolução do humano. Então, quando a gente fala de pecado original, não houve pecado algum. O que eles se referem como pecado original é o surgimento, é o mito do surgimento da consciência. E não interessa ao mundo patriarcal que o homem e a mulher desenvolvam a sua consciência. Porque quando você desenvolve a sua consciência, você começa a pensar, você começa a optar, a fazer escolhas, a criar estratégias para se livrar do comando do outro. A consciência é a característica do homem livre. A participação mística é a consciência aliás, não é nem consciência, é a característica do escravo. O escravo não tem escolha senão obedecer ao seu amo. E se vocês repararem, em todas as religiões judaico-cristãs, o que eles fazem é submeter o homem e a mulher aos seus dogmas. Eles possuem o poder, eles mandam em você, eles ditam como deverá ser a sua vida e como você deverá se comportar. Então, essas religiões e as derivações delas são extremamente voltadas para o aspecto conservador e a participação mística. Então, quem decide sua vida é o pastor, é o rabino, é o padre. É lá que você vai pedir conselhos, né, para o que você vai fazer na sua vida de acordo com esse Deus do patriarcado. Então, você não tem escolha, você não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe sim, apesar das pessoas e o próprio Jung questionar isso, mas ele existe sim, só que existe nos seres portadores de consciência. E quanto mais você desenvolve a sua consciência, mais você se torna uma pessoa livre. Então vamos pensar sobre isso, né? Isso é uma questão importantíssima, não só para nós, mas para o mundo como um todo. Agora, eu queria deixar uma última reflexão para vocês, que é sobre a árvore da vida e a cabala. Quando a gente vê que as raízes da árvore da vida são raízes das grandes deusas do feminino, a gente deve estar consciente que as grandes deusas associadas à árvore da vida e a serpente, elas são deusas que abarcam o mundo inteiro. Por isso elas são o eixo do mundo. Então, ela vai ter a sua parte celestial e ela vai ter a sua parte quitônica. E os dois universos abarcam o potencial e a forma de criação da deusa. Sob esse ponto de vista, a gente vê que as clifões
E aquilo que o patriarcado chama de demônios, os judeus especialmente, os cristãos chamam de demônio, na verdade não são demônios. As Clifô não são cascas, não são sobras da criação, como os judeus falam. Elas não são o resquício da ira de Deus. Que Deus é esse, que não tem equilíbrio, né? Elas não são isso. Quando você coloca a árvore da vida como feminina, você integra a árvore clifótica com a árvore da vida. Clifô com Sefirot, integradas como um símbolo completo da vida. Então, aquilo que se chama Clifô também é divino, também é benéfico, também é voltado para a vida, porque a deusa criou legitimamente tanto as Sefirot quanto as Clifô, tanto o céu quanto o mundo quitônico e a terra. Então, é um questionamento que eu trago. E é claro que eu vou pesquisar, né? Para poder trazer, talvez, uma outra imagem do que seriam esses possíveis demônios, que na verdade são forças divinas da deusa. O que eu acredito é que os demônios e as Clifôs sejam aspectos, qualidades da nossa consciência e da consciência divina, do mesmo jeito que as Sefirot. Então, trabalhar as duas árvores é buscar a sua própria divindade, a sua própria integralidade. Mas sobre isso eu ainda estou pesquisando. E assim que eu tiver uma conclusão legal, eu vou trazer para vocês. Tá bom, meus amores? Amo muito vocês. Desejo a vocês todo amor, prosperidade e felicidade do mundo. Fiquem bem, fiquem equilibrados. Mulheres, integrem seu lado transformador com seu lado maternal. Entendam que o lado elementar do inconsciente, se vocês estiverem puros dentro de vocês e forem as mães, a representação da mãe, sem o lado transformador, vocês devoram suas crianças, devoram seus maridos, seus filhos e saem devorando absolutamente tudo, porque vocês os querem dentro de vocês, nos seus úteros. E as pessoas, qualquer pessoa, em qualquer posição hereditária, é para a vida. Você pariu um corpo. Esse corpo vai criar uma consciência, vai entender sua alma, seu espírito e vai seguir seu próprio caminho, né? Os filhos são para a vida, os maridos são para que os auxiliemos, mas também são para a vida. Você, mulher, também é para a vida, para a progressão e para a transformação. Tá bom? Ah, sim, eu gostaria de pedir que, por favor, aqueles que gostarem do vídeo, cliquem no botãozinho lá de legal, de curtir, porque parece que isso ajuda o vídeo a ser divulgado. E é importante que os vídeos esses pensamentos, essas ideias, vão ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Beijo.